Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Roda de Conversa. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade de aprender uma nova língua. Quantos pais chegam, né, e falam: Nossa, mas eu não consegui aprender, eu fiz cursinho. Será que a maneira de ensinar hoje está igual ao que era? Quantas vezes, né, a gente não deixa a ansiedade chegar, quantas pessoas já não sentiram aquele medo, travei, né, não encontrei a palavra certa, e dá aquela ansiedade: "Meu Deus, eu não acho a palavra, eu não consigo", e também não fala por medo de errar. Será que a solução para um aprendizado mais eficiente do inglês não seria uma escola não estaria numa escola menos tradicional e talvez uma escola que brincasse mais? Então, para falar um pouco desse mundo lúdico, desse brincar para aprender um segundo idioma, a gente convidou a Luciana Mansur, que é professora e coordenadora do programa bilíngue da creche Escola Sagrada Família. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Seja Seja bem-vinda. muito Prazer te prazer. receber aqui, viu? É um prazer estar aqui. E eu mesma, eu me lembro bem quando eu, eh, tive mais facilidade de aprender um pouco que eu sei do inglês através de músicas, né. E o que que você tem para nos dizer sobre o brincar ser um facilitador para a aprendizagem dessa segunda língua dentro da escola, principalmente da escola infantil? Então, todo mundo sabe que criança aprende o quê? Brincando. Brincando. É mesmo. Criança aprende brincando. E assim, diferente do que foi lá da nossa época, até eu mesma, quando aprendi inglês no curso, na escola, eu não lembro de nenhum momento que eu tenha brincado para aprender. Né, era tudo aquela repetição enjoada, chata, era uma decoreba, né, que tinha que decorar, que tinha que escrever aquela tradução ao pé da letra. E hoje não, hoje a gente vê que as crianças precisam de uma forma mais leve de aprendizado, então, nada melhor do que se aprender brincando. E o brincar não pode ser só o brincar à toa, ele tem que ter um sentido, ele tem que ter um fundo pedagógico para aquilo, para que elas possam aprender de forma leve e contextualizada. Certo. E como é que é, de que forma esses jogos, essas músicas, essa forma de contextualizar na prática pode ser feita? Você tem como nos demonstrar, mostrar um cadinho, falar mais um pouquinho sobre isso? Sim, então, a música, como a Lê falou, ela é um aliado muito importante nesse aprendizado de uma nova língua. Por exemplo, vou dar um exemplo de aula minha mesmo, de como eu faço. Quando eu vou passar o alphabet, que é o alfabeto em inglês para eles, eu não vou colocar lá no quadro e vou falar: "Ó, vamos repetir A, B, C", não, eu vou colocar uma música do alphabet. Então, todo dia um pouquinho daquela música, aquilo vai ficar Ficar fixa. ficar fixo na mente deles, porque até a gente mesmo, por exemplo, quando a gente está num lugar e a gente ouve uma música, o que que automaticamente seu corpo faz? Vai balançando e vai, né, ficando ali naquela música, naquele envolvimento, na melodia. Então isso ajuda muito. E quando eu vou colocando aos pouquinhos a música que eles gostam, não é aquela música parada também, né, porque criança tem Tem energia, né, bastante. então precisa daquela energia na música. E eu coloco de pouquinho a pouquinho aquela música e aquilo vai ficando, né, fixado ali na cabecinha deles. Depois que eu vejo que eles fixaram aquela música, aí eu vou entrar com a parte do jogo, que Hum. também é um aliado muito importante nesse ensino-aprendizagem. E aí eu faço o jogo com eles do Spelling Bee, que é o soletrando em Em inglês. inglês. Nossa, Então eu interessante. falo a palavra, eles vão soletrar em inglês. Então eu já vi muito aluno assim, eu falo assim: "Ah, soletra a palavra car". Eles ficam assim, A, B, C, D. Eles vão cantando A a música. musiquinha na cabeça para lembrar do som da letra. Então esse a gente vê como isso ajuda. E é uma coisa que eles não vão esquecer nunca mais.
Não é Exato. repetitivo, né? Não é Estão repetitivo. brincando e aprendendo. Sim, porque assim, a repetição, ela tem que ter, mas não aquela repetição enjoada como a gente aprendeu. Aham. É uma repetição que eles nem vão notar que eles estão repetindo. É uma coisa leve e aquilo vai ajudar nesse processo de uma nova língua. Você falou aí de técnica de memorização, de uma das técnicas usar a música, usar os jogos, as brincadeiras. Teatro também, eu acho que também, né? E vocês fazem É. teatro na escola. E com certeza há um impacto emocional muito grande nas crianças. Esse impacto do brincar emocionalmente faz bem para a criança. O Sim. que esse emocional melhor proporciona para a criança? Facilita a aprendizagem? Você acha que contribui? Sim, contribui muito, porque o brincar, ele contribui, ele ajuda, assim, na parte emocional, como você falou. Ele elimina o medo de errar, Uhum. porque assim, a gente tem medo de errar quanto adulto, né? Sim. Uhum. Mas a criança não tem. Quando a criança está ali brincando, envolvida ali no jogo, na música, ele não vai lembrar, não vai ter medo de errar. Então, assim, vai ser mais leve para ele, entendeu? A gente vê, às vezes, uma criança tímida que quase não fala, mas que no momento da música, do jogo, ela se solta, parece outra criança. Então, assim, ajuda também nessa formação do emocional, ajuda muito. Você falou uma coisa que é bem real, o medo de errar, né? E você vê que quando a criança sabe, né? Sim. Mas ela, de repente, ela não é uma criança que tem uma segurança, ela não está com uma autoestima legal, então ela opta por ficar quieta. Ela Aham. prefere não falar por medo de errar. Você teria algum exemplo de atividade que você faça na prática isso, que você execute lá no seu dia a dia para trabalhar essa questão, quando você percebe que aquela criança sabe, mas ela está Uhum. em medo de errar, ela está ansiosa demais. Você tem alguma dinâmica, alguma estratégia que você usa para trabalhar É, essa questão em especial? você falou, me fez lembrar de uma situação. Teve um dia que uma mãe chegou para mim e falou assim: "Ô tia, meu filho, eu acho que ele não tá aprendendo inglês". Aí eu falei assim: "Mas por quê?". Ela falou assim: "Porque eu pergunto a ele e ele não quer responder". Eu falei assim: "Ué, mas algo de errado tem aí, porque não é a mesma criança que eu vejo em sala de aula, porque ele responde tudo que eu pergunto, não tá batendo. Calma aí, a gente vai analisar o que tá acontecendo". E eu fui perguntar pra ele, assim, chamei ele no cantinho, falei assim: "Ah, sua mãe falou que você não sabe inglês, como assim? Você aqui na sala você responde tudo". Aí ele falou assim: "Ai tia, eu quero falar inglês em casa com ela, ela não vai entender". Aí eu falei assim: "Ah, tá, entendi. Mas então você tem que falar isso com ela, porque senão ela vai pensar que você não sabe, você sabe tudo". Então, assim, às vezes a gente, né, pensa que não sabe, pensa que não tá dando resultado, mas dá. Como, por exemplo, as aulas de campo que a gente faz, né. Outro dia nós levamos a nossa turma do infantil 5 no Greenfruit. A Lê até participou desse momento. E foi, assim, surreal ver as pessoas do hortifruti passando e vendo as crianças falando inglês. Não é só, assim, porque eles estavam aprendendo conteúdo de fruits and vegetables, né, frutos e vegetais, e nós fomos ali explorar aquele momento. Mas não é só perguntar assim: "Que fruta é essa?". Não é, a professora estava introduzindo a gramática de perguntar: "Do you like orange?". Você gosta, né, de laranja? E as crianças entendia o que ela estava perguntando e respondia em inglês. Então, assim, isso faz total diferença. Eles estavam aprendendo, brincando, sem eles perceberem, para eles era um passeio, Uhum. né, mas eles estavam ali enriquecendo o vocabulário, às vezes aprendendo coisas também que eles nem tinham aprendido ainda na escola, mas enriquecendo e respondendo sua pergunta também. Quando isso acontece de uma criança ser tímida, né, mais reservada, a gente introduz jogos. Posso mostrar um? Claro. Vocês vão participar?
Com certeza. Tá bom. Tô querendo aprender. Esses são os nossos flashcards, né? Que visualmente a criança também aprende e memoriza muito visualmente, Uhum. né? Então, assim, uma maneira, eu coloco todos eles virados para cima. Todos os aqui são animals, né? Virados para cima. E eu falo assim, close your eyes, fecha os olhos. Elas vão fechar os olhos. Eu vou tirar um. Aí eu vou falar, open your eyes. Elas vão abrir o olho. Pode abrir, Ale. Aí eu vou perguntar, what is missing? Qual que tá faltando? A criança vai ver qual que tá faltando aí e vai Dog. responderem Dog. qual é essa. Dog. Dog. Very good, Cecília. E o outro eu coloco todos de cabeça para baixo. Todos. Todos de cabeça para baixo. Eu falo assim, choose one, escolhe um. Lê. Aí ela vai virar e vai me falar o nome do animal. É um mouse. Mouse. Viu? Very good. Isso aí. Isso é uma das nossas estratégias em aula, que funciona muito. A gente faz uma rodinha, coloca todos eles sentados para fazer essa dinâmica. Cada um vai de uma vez, eles adoram. E aquilo ajuda a fixar, né? E na sua prática, no dia a dia, esses alunos, eles têm atividades de casa? Tem. Eles têm atividades de casa do próprio livro, mas também a gente explora mais isso ainda com as nossas plataformas. A gente tem uma plataforma gamificada, que são jogos em inglês que eles podem praticar em casa. E, assim, essa plataforma não é o conteúdo em si que eu estou dando em sala de aula. Por exemplo, Certo. eles não vão... Se eu estou dando Animals, eles não vão jogar jogos só sobre Animals. Os jogos são livres. Uhum. Foi até interessante que esses dias eu coloquei o meu filho para jogar, Uhum. né? Meu filho tem 5 anos, estuda lá no Sagrado Família. E eu falei assim, eu não vou falar nada. Eu dei essa autonomia, né? Coloquei lá o jogo e coloquei lá para ele jogar. E o jogo tava assim, vinha a frase em inglês do que era para falar, do que era para fazer, era falado também em inglês o que era para fazer, e tinha uma imagem do que era para fazer. Só que eu não falei o que ele tinha que fazer, Uhum. mas ele já sabia. Só em ele ouvir e olhar a imagem, ele E entendeu. associou a imagem. Então, a imagem parece ali, tipo assim, de um quebra-cabeça, né? A brincadeira de puzzle. Ele sabia o que era para fazer sem eu falar. E assim, é incrível. Eu, como mãe e como Surpreendeu. professora, eu me surpreendi dele ter essa autonomia e saber fazer isso. Aí nós temos essa plataforma gamificada, que são os jogos em inglês. Nós temos a plataforma da Bucar, que é lindo, porque são livros de histórias em inglês. Então, assim, são livros digitais. Eles passam para as crianças em forma de vídeo, né? É uma contação de história em vídeo. E depois que termina cada historinha, eles têm a atividade para fazer referente àquele livro. Então, é uma interpretação de texto em inglês. Eles estão lendo ali junto com a família, né? Muitas vezes eu já recebi relatos de os pais adoraram também, porque fazem em casa com eles, eles aprendem. Os pais viram assim, gente, como que eles sabem entrar, aonde que é o aplicativo, sabe como fazer, essa autonomia também, isso tudo é muito Então, muito a válido. atividade de casa, ela também tem que ser lúdica. Também tem que ser lúdico para não ficar amassante, né? E eles conseguem interpretar essa história em inglês? É em inglês. Que legal. A história toda é em inglês. Eles já estão acostumados, na verdade, porque as nossas aulas lá do nosso programa bilíngue, não é igual nessa época, a gente tinha aula de inglês. Hoje nós temos aula em inglês. Então, nossas aulas são em inglês. Nós falamos em inglês com eles o tempo todo. Então, nós temos aulas também interdisciplinares. A gente dá aula de matemática em inglês. A gente dá aula de ciências em inglês. Outro dia, lembra, Lê, que a gente levou eu levei uma pizza para ensinar fração a eles em matemática em inglês. Então, é uma forma lúdica
né, da gente ensinar e eles aprenderem e fixarem o conteúdo. Vocês fizeram uma dinâmica outro dia também, que foi um piquenique com a professora não sei se foi de geografia, enfim, atividades interdisciplinares, né? Sim, sim. Um piquenique que está com a presença ali de uma professora de geografia, que está com a presença de uma professora de inglês, que está com as plaquinhas todas em inglês, né, das frutas. Então, Sim. estão vivendo aquele momento Uhum. mergulhados, imersos a um segundo idioma. É uma forma É uma forma contextualizada. contextualizada, né? Então, a Isso. contextualização mais o lúdico é que vai gerar esse resultado bacana aí que você está relatando para a gente, Isso. né? E que conselhos você dá para uma mãe que hoje está procurando uma escola de educação infantil que seja o mais completa possível, que seja aquela escola que é de educação infantil, que atenda a criança até os 10 anos de idade, né, atende a educação básica até os 10 anos, que valorize esse segundo idioma, né, mas que também seja completa nas suas, no seu todo o seu processo alfabetizatório, seja ele no português, na matemática, na história, geografia. O que conselhos você dá para um pai que sabe que também o inglês hoje é muito importante para o teu filho? Eu acho que o primeiro passo são os pais conhecerem a escola, confiarem na escola, verem a metodologia, tanto do inglês, né, como do regular, para eles se sentirem confiantes, né, confiar, deixar o filho deles ali, certo que eles vão aprender o uso de uma nova língua também, porque hoje a gente sabe que o inglês, né, é uma língua universal, então a gente tem que saber para futuramente, um emprego bom, todos exigem isso, então acho que esse é o ponto, assim, crucial, a confiança e você saber realmente como que aquilo é aplicado, porque não é só falar que tem um programa bilíngue, né, é de fato a gente colocar isso em prática todos os dias, em sala de aula. Seria mais ou menos como se o inglês permeasse por toda a escola, por todas as disciplinas, de uma forma muito natural, muito leve. E essa criança, de 1 a 10 anos, ela consegue se alfabetizar e também aprender uma segunda língua apenas com escola. Você acha que é possível? Sim, é possível sim. Com um programa bilíngue bom, como nós que nós temos, é possível sim, com professores, né, certos, profissionais, dedicados, é possível sim. E é interessante, né, que lá, por exemplo, os nossos projetos, nossos eventos, são todos interligados, né. Se a gente teve agora a nossa mostra pedagógica, o inglês sempre entra, ele sempre participa, né, é tudo ligado um com o outro. E falando assim da mostra pedagógica, você poderia compartilhar outros exemplos práticos de atividades lúdicas que funcionam na sala de aula? Sim, eu trouxe 2 amigos hoje para apresentar para Estão vocês, aí olhando pra gente. são os Lions, eles são americanos, tá, eles são chiques. Aí, como que eu uso eles em sala de aula? Na verdade, esse é um projeto que é um intercâmbio de línguas. É um projeto que a gente faz com o nosso primeiro ano, que é o primeiro ano a gente sabe o quão importante é, né, que é a fase da alfabetização. Uhum. Então eu e tia Sinalva lá na escola, a gente elaborou esse projeto para trabalhar com eles e que funciona assim: eu preparei uma ficha toda bonita com o tema do Lion, eles em cada aula minha eu sorteio um aluno para levar o Lion para casa. Certo. Aí eles levam o Lion para casa junto com essa ficha, e eles vão viver experiências com o Lion em casa. Se eles forem ao cinema, o Lion vai com eles, a mãe vai tirar foto deles com o Lion e vai me mandar. Se eles forem ao fazer compra no supermercado, o Lion vai, ele vai tirar foto e me mandar. E nessa ficha, eles vão escrever ou uma frase ou uma palavrinha que seja, dessa experiência que eles viveram com o Lion, em inglês e em português. Porque, né, é aquilo que a gente falou, é interdisciplinar. Então, a gente está usando o inglês e o regular. E assim a gente encerrou esse projeto agora, semana passada, eu acho.
os Lions passaram por todas as casas do primeiro Ele ano. rodou bastante, né? Gente, Fez eles bastante. adoraram. Até mãe tirou foto com o Lion assim, dormindo e me mandou. E nessa semana agora que vem, nós vamos fechar esse projeto. A gente vai fazer uma culminância lá na escola. E nós vamos fazer o aniversário do Lion. Então, cada criança vai levar uma coisa, eles vão trocar a experiência do que eles viveram com o Lion, como é que foi, e eles amam. Que legal. Quer trazer realmente, né, a língua para o dia a dia deles, né? Isso. Trazer para as atividades, para a vivência e provocar essa escrita, né, tanto em português Sim, quanto em sim. inglês, num momento tão importante que é esse de alfabetização, despertando cada vez mais, né, o interesse pela leitura, pela escrita. Muito interessante. Isso. Parabéns pelo projeto. Obrigada. E você lá na escola, você começa a efetivamente trabalhar o programa bilíngue a partir de que idade? Então, lá desde pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, eles já estão imersos a essa nova língua. E assim, é legal de ver que às vezes a gente pensa assim: "Gente, mas tão pequenininho", às vezes Vai nem aprender, né? fala a própria língua, né, É. materna, mas eles já falam, é tão bonitinho, às vezes a gente vê um "bye bye", ou mostrar a cor que é yellow, é muito, assim, gratificante. E 1 ano, 2 anos, você acha que atrapalha a aprendizagem do português, Da língua nativa? da língua nativa, se ele está aprendendo inglês? Você acha que causa alguma confusão? Não, não atrapalha inclusive isso é, assim, falado cientificamente que as crianças têm realmente esse poder, esse domínio de aprender tanto a língua materna como a outra língua, simultaneamente, ao mesmo tempo. Não atrapalha, eles têm. A gente como adulto tem essa A gente dificuldade, né. acha, né, que atrapalha, A gente porque tem essa dificuldade assim, mesmo quando adulto, de aprender. Se você for hoje, a gente for aprender uma nova língua, a gente vai ter muito mais dificuldade do que uma criança de 1 ano, entendeu? Que As janelas da oportunidade estão lá, não estão aqui, né? sim, pois É é. na infância que elas estão abertas, né? E é na infância que tem que explorar mesmo, entendeu? Se gosta, se sente vontade, aquilo tem que ser explorado, não vai fazer mal nenhum. Meu filho tem um livrinho de quando ele era bebê, só de animais, mas está em português. certo. Vem assim a imagem do cachorro, escrito cachorro. Mas eu tenho o costume de ler com ele antes de dormir, né? E às vezes ele pega esse livrinho e ele abre, mas ele não fala em português. Ele já está falando inglês. Ele só tá falando assim como cat, dog, bird. Isso você me fez puxar um outro assunto, porque eu sou de um tempo em que, para eu aprender o inglês, eu tentava traduzir o tempo todo. Né? Como é que é mesa em inglês? Como é que é isso em inglês? A criança hoje que está aprendendo lá na escola, ela está tentando traduzir ou ela está pensando em inglês, como você falou? Ela está pensando em inglês? Tá pensando em inglês. Tradução não é uma prática boa de se aprender uma nova língua, porque a gente não pode traduzir ao pé da letra. Às vezes isso até dá errado. Eu já vi mãe: "Ah, eu já botei no Google Tradutor para ajudar ele, mas deu errado". Eu falei assim: "Mas o Google Tradutor vai traduzir ao pé da letra". Não E consigo. às vezes não é o certo, entendeu? Então, assim, a criança, eu falo com eles mesmo, às vezes eles ficam: "Mas tia, eu não sei essa palavra", assim, entende o contexto, procura entender o contexto. Se você entender o contexto, uma palavrinha-chave, 2 palavrinhas-chave, você já vai saber o que está sendo pedido. E como essa mãe, uma mãe que não sabe inglês, que não conhece, como é que ela pode, apoiar essa criança nas atividades de casa, por exemplo? Que quando ela recebe atividade de casa, ela não, eu ouço isso lá, eu não sei Sim. ensinar isso para o meu filho, ela tem que ensinar alguma coisa para o filho? Então, essa é uma pergunta. Eu escuto muito isso também: É. "Tia, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei ensinar". Eu falo assim: "Gente, calma". Primeiro que quando a gente vai passar uma atividade de casa, eu mesma falo com eles o que é para fazer. Então eles já vão para casa sabendo o que é para fazer. Uhum. Mas pode acontecer de Sim. esquecer: "Ah, esqueci o que a tia falou, não sei o que que é para fazer". Aí a mãe desesperada vai lá no Google Tradutor. "O que é para fazer?". Então assim, às E qual vezes seria o que ela certo. fala, o que ela teria que fazer quando ela não sabe? Eu acho que assim,
entender mais ou menos o que eu falei, a palavra-chave do que está pedindo, não precisa entender tudo, mas ela precisa saber pelo menos o contexto para ajudar. E assim, principalmente lá na escola, no infantil, os professores, quando eles vão passar uma atividade de casa, eles não passam só assim, eu sei porque eu vejo, né? Ah, livro tal, página tal. Não, eles explicam o que é para fazer, para os pais saberem, né? Explica para fazer, o conteúdo a ser trabalhado é esse. Tem esse vídeo que eles anexam para ajudar, tem essa atividade aqui para ajudar. Então, assim, os pais, eles podem fazer isso em casa também para estimular, entendeu? Ah, eu estou dando sobre Animals, a professora mandou um vídeo lá sobre Animals, vamos clicar no vídeo para ver, meu filho. Você ensina a mamãe. E vai, entendeu? Estimulando a criança a isso. Muito bom. Então já vai para casa toda uma condução, né, A casa de como deve ser tudo, feito. o caminho todo. É só Não é nenhuma familiar. surpresa, né? É. Não é nenhuma surpresa. Muito bom isso. A gente percebe que é comum essa ansiedade nos pais, e é legal quando os pais. Eu ouço, às vezes, alguns relatos de pais que levam seus filhos. Ai, fui para Disney, fui passear e Aham. me surpreendi. Quando eu cheguei lá, meu filho, sei lá, com 6, 7, 8 anos, se virando sozinho e querendo falar mesmo. Eu Sim. deixei falar, porque a gente estava viajando, estava lá, e eu não imaginava que o meu filho já soubesse se virar. Esse relato eu já o escutei lá na escola de algumas pessoas. É muito gratificante, né, nosso coração fica quentinho, porque ver que o nosso trabalho tá dando certo. É, Esse aí é o nosso maior feedback. Então, assim, também, por exemplo, numa viagem que eles se sentem à vontade para falar em inglês, não é ninguém que está impondo, sim, Uhum. sim, porque o lúdico, né, Tá acontecendo. tá acontecendo ali. Eles estão, assim, lazer com a família e estão falando inglês, então Quando eu vi alguns relatos de pais falando isso, ficou muito claro para mim que o meio, a criança se sentiu tão íntima do meio que a criança queria aparecer. Até um pai falou assim: ele não me deixava pedir as coisas no restaurante. Pedir no lugar. Eu não conseguia pedir, que ele que se sentiu o tradutor da família. se sentiu seguro. Se sentiu Olha a parte do emocional, né? emocional que a gente Tal vinha que falando. Isso aí. Que bom. Luciana, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Queria te agradecer. E você tem algum recado, alguma dica para esses pais nesse processo de aprendizagem de outro idioma? Então, a dica que eu tenho é essa que a gente falou aqui, né? Não pressionem, tentem fazer o lúdico que a gente faz na escola, tentem fazer o lúdico em casa, que é essa questão de jogos, de músicas, a ver com o conteúdo que está sendo trabalhado, para eles aprenderem de forma leve e contextualizada, às vezes sem eles perceberem, mas eles estão ali aprendendo também. Muito obrigada, viu, Obrigada a por você, compartilhar com prazer. a gente momentos, esse processo de aprendizagem e também ajudar um pouquinho quem está em casa, né, a compreender como isso acontece. Se você gostou e tem outros pais ou amigos que também têm a mesma dúvida, compartilhe o nosso vídeo no Spotify também, Uma Vida Tão Corrida, dá para gente escutar para quem não tem a chance de ver, né? A gente está no Spotify, a gente está no YouTube. Então, se você gostou, se você tiver algumas dúvidas, querendo saber mais como que acontece o programa bilíngue, especificamente na nossa escola, lá na creche Escola Sagrada Família, entre em contato com a gente, visita a gente, que a gente está lá de portas abertas para poder também te sanar mais dúvidas, se aqui não foi suficiente. Tá bom? Obrigada obrigada. pela companhia de Obrigada. hoje. Valeu.